Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos nós nessa noite, se fazendo presente em nossos corações e que possamos, assim, ser instrumento dele na mensagem da noite. Primeiro queríamos agradecer o convite da casa, que nos proporciona essa oportunidade de trazermos aqui a mensagem da doutrina espírita, representando o nosso núcleo de estudo espírita Chico Xavier ali na Palhoça. Bom, para refletirmos nessa noite, a gente trouxe a temática da parentela, já que Emmanuel nos define como parentela aquele cadinho de lutas aonde cada um de nós foi colocado pela providência divina. E nestes momentos em que vivemos, para talvez muitos de nós que aqui nos encontramos, esteja mais presente na nossa vida a necessidade de conviver com esses familiares por mais tempo. Para alguns de nós passávamos mais tempo fora de casa, era o trabalho, eram as atividades extra do trabalho, mas fomos compelidos a conviver durante mais tempo, a passar mais tempo, a nos adaptarmos a uma nova realidade. E ali percebemos, no relacionamento do dia a dia, conflitos, mas também tivemos a oportunidade agora de talvez descobrir qualidades que antes não percebíamos naqueles com quem convivemos. Tivemos mais tempo, muitas vezes, de dar uma atenção maior aos filhos, ou à esposa, ao esposo, já que quase que na nossa totalidade, quando perguntamos para as pessoas como é que elas estavam, dificilmente um não respondia: na correria. Na correria. Na correria. Em um mundo aonde nós criamos a correria, porque parece que não temos tempo para vivê-lo, uma vida tão curta, uma ideia que veio do materialismo. Temos que viver a vida e aproveitar o máximo possível, porque ela é única. Não há nada antes, não há nada depois. Mas também as crenças religiosas adotaram a mesma ideia. Há vida depois, mas aproveite melhor essa vida, porque não tem outras oportunidades para você se corrigir. Há apenas 3 estados depois da morte. E dependendo do que tu fizeres aqui, tu vai para um desses estados. Mas vem a doutrina espírita, nos esclarece, através da reencarnação, que nós já vivemos inúmeras vidas, que esse corpo que hoje está aqui presente, essa roupa, chamada Jonas, aqui nessa existência, é apenas uma delas. Já tive várias, inúmeras, cada um de nós já teve. E muitas outras iremos ter, com o propósito de aperfeiçoar a essência nossa, que é o espírito, que é o que nós somos, não aperfeiçoar o corpo. Mas mesmo assim, muitos de nós não aprendemos. Sabemos no íntimo que isso é verdade, mas vivemos como se não houvesse nada depois. Não extraímos desse convívio familiar os aprendizados. Não extraímos do nosso dia a dia, do nosso trabalho, daquelas pessoas com quem nós convivemos, das dificuldades, das provas que temos, os aprendizados. Vamos vivendo e vamos vivendo. A gente se alimenta. A gente quer ter tempo para o prazer,
que é importante. É importante sim nós termos o repouso, conforme os Espíritos nos falam, mas nós abusamos muitas vezes nesse repouso. Acreditamos que a paz verdadeira seja aquela da liberdade de estarmos livres de preocupações e de problemas, e queremos nos livrar deles o mais logo, o mais rápido possível. Então, apesar da conquista do conhecimento da imortalidade do Espírito, nós, muitas vezes os espíritas, não ainda refletimos, não ainda incutimos, não ainda trouxemos para a nossa intimidade esses conceitos. Aí vem um pequeno vírus e faz com que nós retornemos para os nossos lares. Mas o convívio com essa parentela, com esse cadinho de luta, nem sempre é fácil. Nem sempre é as mil maravilhas, nem sempre é um caminho tranquilo e sereno, onde nós percorremos sem tropeços, sem buracos, sem montanhas para subir, de desafios, sem grandes provas. Ao contrário, percebemos que ali estão as maiores dificuldades para cada um de nós. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: antes dessa, que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então a lei divina, a lei de Deus, é aquela em que nos irá proporcionar a verdadeira felicidade. Questão 614, está ali. Somos infelizes, trazemos dores para a nossa vida, dores que nós somos os causadores quando dela nos afastamos. Aí na questão 774, lei de sociedade. E aqui tem um ponto muito importante. Aqui, a pergunta de Kardec é sobre o comparativo de algumas pessoas fazem dos homens com os animais, porque os animais, quando chegam a uma certa idade do animal, o animal vai viver sozinho e a mãe não tem mais vínculo nenhum com aquele animal. E por quê? Nas pessoas seria igual? Isso. É isso que Kardec está perguntando? Aí os espíritos respondem. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Quer dizer, acreditam que a família nada mais é do que um hábito, um costume que se criou na sociedade, que não é uma lei da natureza. O que devemos pensar a respeito? Bom, essa é a pergunta de Kardec, perdão. Vamos à resposta. Por que nós tendemos a nos comparar com os animais, falam os espíritos? Há no ser humano alguma coisa mais, além das necessidades físicas que nós temos e que os animais têm, há algo a mais. Há a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os da família, mais apertado tornam os primeiros. Nós vivemos em sociedade, fomos criados para viver em sociedade e muitos de nós, neste momento, estamos sofrendo por não conseguir conviver com os outros. Como queríamos estar convivendo mais com as pessoas, não é? Porque em nós vive essa vontade. Mas só que nós deixamos de lado durante muito tempo
o que nos permite viver melhor em sociedade. O que é ali o campo que Deus nos permitiu para o treinamento nosso, para convivermos em paz em sociedade. O nosso cadinho de luta, nós os abandonamos. Deixamos de lado a família. Vivemos em um momento em que, durante a nossa história, a nossa constituição familiar era centrada na figura do pai. E durante muito tempo foi assim. As mulheres tinham o seu papel definido, mas eram submissas. Nós sabemos isso da história. Há um tempo se rompeu isso. E há que ter igualdade entre homem e mulher, mas como sociedade nós fomos de um extremo para o outro. E ainda estamos em busca do encontro do equilíbrio entre o homem e a mulher. Porque na verdade nós somos espíritos que hoje estamos em uma roupagem masculina e uma roupagem feminina, mas que ao longo da história, da nossa história de espíritos, nós iremos trocar de corpos, para que possamos aprender com a experiência feminina e com a experiência masculina o que cada experiência nos permite. Mas, como família, nós perdemos os valores que há um tempo haviam sido criados e que nós, em nome do progresso, nós acreditamos não ser mais importantes. E a presença da figura da mãe e do pai é um desses valores que nós perdemos. Os valores éticos dentro da família de honestidade. Muitas vezes nós damos mais valor para um filho ou para uma filha que tire uma nota máxima, não importa o meio que ele alcançou isso, porque nós medimos a felicidade através do sucesso material da pessoa. Nós medimos se a pessoa vai ter paz de verdade, se ela adquiriu o suficiente para não se preocupar e para ter segurança. E nós desde cedo fomos educados ou educamos aqueles com quem nós convivemos, aqueles que nos foi dado por Deus a responsabilidade de devolver ao Pai, para que pensem primeiro nas questões materiais e que só pensem nas questões do espírito quando acontecer algo pior. Quando passar por um momento de dificuldade, que aí dobramos os joelhos e rezamos. Então nós invertemos os valores. Primeiro vem o material, depois vem o espiritual, quando der. Muitas vezes ouvimos famílias que dizem, não, eu vou deixar que o meu filho escolha o que ele quiser. A criança tem 2, 3 anos. Qual é a capacidade que uma criança de 2, 3 anos, apesar de ser um espírito reencarnando, tem de definir o que é melhor para si em questões de espírito, em questões espirituais? Não temos, nessa idade, essa capacidade, a não ser que a gente seja Jesus, mas nenhum de nós é. Nenhum de nós é. Já não nascemos perfeitos. Precisamos do processo da encarnação para nos aperfeiçoarmos. E é nesse período inicial, conforme os Espíritos nos trazem, que nós somos mais suscetíveis às mudanças. É nesse período inicial, até os 7 anos, que se torna mais fácil mudar caracteres do espírito, que já traz de outras vivências. Mas imaginemos que nós não nos preocupamos com isso.
Talvez os nossos pais, por ignorarem esses fatos, não se preocuparam com isso. E assim milhares e milhares de pessoas que convivem diariamente em sociedade não pensaram nisso. E o que acontece quando esse núcleo, esse cadinho de luta está enfermo e está passando por um momento de crise? Aonde vai refletir isso? Reflete na sociedade. E aí Joana nos traz no livro Constelação Familiar. Toda vez que a família se entibia ou se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Qual é a estrutura da sociedade? Nós que fazemos parte dela. E nós estamos inseridos aonde? Em uma família. Podemos viver sozinhos agora, mas fazemos parte de uma família. Ou iremos constituir uma família. Os círculos aonde nós convivemos também muitas vezes se tornam a nossa família. E Kardec vai explicar isso na parentela espiritual e na parentela corporal. Que nem sempre aqueles seres que nascem no mesmo berço que nós são espíritos afins nossos. Pode ser que naquele mesmo lar estejam o verdugo e a vítima. E aí tem uma história aqui desse livro, Vivências do Amor em Família. Aqui são palestras que foram proferidas pelo Divaldo, que foram transformadas em um livro. E ele narra que ele tinha uma das irmãs que ele tinha. Ela odiava o pai dela. O pai deles, odiava o pai deles, mas odiava mesmo, a ponto de querer matar. Então ele disse que para ele a família dele foi o melhor laboratório da vida dele. Ele tinha vários irmãos, eu não me lembro a quantidade, ele era o menor de todos, então, mas era uma família que cada ser que ali se encontra como nós estamos inseridos era único. E cada um com a sua bagagem espiritual e as suas experiências que ali se encontravam. Então essa irmã odiava o pai. Então ele disse que ela, a família dele, ensinou para ele a tolerância e a paciência, em especial essa irmã. Então, certa feita, o pai dele já estava a ponto de falecer. Então ele narra que ele teve um insight certa vez na vida, um insight psíquico, quer dizer, uma lembrança de uma existência anterior dos dois, do pai e da filha. E ele foi levado a Argélia e lá ele viu uma moça, uma bailarina, bela, que era ela. E ela seduziu um homem que era casado, e aquele homem matou ela porque ela não fez as vontades dele. Aquele homem era o pai dela, nessa existência. E ela carregava essa mágoa enorme que ela tinha em relação ao pai, que na existência anterior tinha tirado a vida dela, ainda nessa existência. Então ela não conseguia se aproximar dele. Tinha um pavor, uma raiva, um ódio. Porque apesar de nós não termos a lembrança dos fatos, no nosso íntimo, a vibração do perispírito que está gravado esse fato quando aquele outro ser que nos causou isso se aproxima, nós sentimos isso. Então, quando o pai deles estava a ponto de falecer,
Divaldo vai e conversa com ela, e conversa com o pai, e disse: olha, resolvam isso agora, não deixe para depois. Não deixe para depois, resolva isso agora. E aí eles começam a conversar, e aí o diálogo é interessante. Eu só vou ler um trechinho que o pai diz assim: mas minha filha, ela disse: pai, perdoe-me, pai, porque eu não fui uma boa filha. E o pai disse: mas minha filha, como perdemos tempo com isso, né? E aí o Divaldo vai intervir: não perderam tempo não se preocupem que na próxima, pai, você vai vir como filho dela, não se preocupe. Mas a oportunidade que nós temos e que através da misericórdia divina ela nos proporciona, que através desse cadinho de lutas que é a nossa família, de nós nos reconciliarmos com aqueles que nós muitas vezes prejudicamos ou que nos prejudicaram. E através desse esquecimento nos proporciona esse alívio para que nós possamos recomeçar. Mas ali também nós podemos instituir boas práticas, bons hábitos que nos auxiliam, sim, nessa reconciliação desses seres que aí vivem. Mas nós vivemos em tempos também aonde o egoísmo predomina. E é isso que Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado dos relaxamentos dos laços de família? E o que é o relaxamento dos laços de família? É quando nós já nos tornamos indiferentes em relação àqueles com quem nós convivemos. Sabe o relacionamento de casal? Quando nós iniciamos o relacionamento, é amor para cá, é beijo para cá, é carinho para cá, E aí o tempo vai passando, e a gente vai relaxando, e vai passando, e vai relaxando, e aqueles apelidos carinhosos, eles vão se tornando maiores, já deixam de ser carinhosos. Nós relaxamos esses laços familiares. E o mesmo ocorre em relação aos filhos, e os filhos em relação aos pais, ou aquelas pessoas, nossos familiares mais próximos também, que a gente vai relaxando e vai deixando, e não vai cultivando essa relação. Qual é o resultado disso? Um aumento do egoísmo. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. No mesmo local, cada um no seu quadrado. E é uma realidade que nós vivemos hoje em família. Quantos de nós, antes da pandemia, almoçávamos um dia de semana juntos em família? Eu e a minha esposa nunca. Agora já estamos há 6 meses, todos os dias almoçando. Até final de semana a gente separa, vai almoçar na casa do pai, da mãe, separado. Mas era o contrário antes. Olha só. Mas nós relaxamos durante muito tempo. A tecnologia, ela veio para nos auxiliar. Mas como ela não veio com um manual de instrução de como nós melhor utilizarmos ela para o nosso benefício, nós estamos mal utilizando ela e prejudicando os nossos relacionamentos. Eu não estou criticando a tecnologia porque o meu trabalho, e eu dependo dela, eu trabalho com isso. Mas o mau uso que nós fazemos dela está prejudicando a nossa família, os nossos familiares, o convívio nosso com as pessoas. Porque eu passo mais tempo, muitas vezes, nos meus dispositivos do que conversando com alguém olho a olho. Olhar e conversar e estar presente com as pessoas. Extremamente difícil nos dias de hoje.
Talvez alguns de nós, nesse período que estamos em casa, já tenhamos conseguido e aprendido isso. Mas muitos de nós ainda não. Ainda o desejo que os mecanismos de fuga diante das dores que nós estamos passando nos proporcionam, e através da tecnologia nós temos muitas formas de fugir das nossas dores, nós ainda preferimos elas. Um exemplo de uma fuga nossa, a gente pode passar o dia inteiro assistindo seriado no Netflix. É ruim eu assistir? Não. Não é ruim. A gente tem o nosso direito, o nosso dever de descansarmos, de relaxarmos. Mas quando eu coloco isso em primeiro lugar na minha vida, em detrimento daqueles com quem eu convivo, aí eu me prejudico. Aí eu estou mal utilizando o meu tempo aqui nessa existência que eu poderia estar adquirindo tesouros íntimos através do esforço constante de buscar a harmonia nas minhas relações, nos meus relacionamentos. Mas nós podemos incutir na nossa família bons hábitos. Narra-nos Neo Lúcio no livro Jesus no Lar. É a primeira história que está no livro Jesus no Lar. Que encontrava-se Jesus com os apóstolos em uma conversa, e Jesus, querendo direcionar para uma conversa mais produtiva aqueles que ali se encontravam, convidou a todos para abrir as Escrituras, o Velho Testamento, e ler uma passagem. Ler uma passagem e depois ele faz a seguinte pergunta para Simão: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Aí Simão Pedro responde: Mestre, naturalmente que escolhemos os melhores peixes. Bom, o que faz o olheiro? O que faz para atender a tarefa que se dispõe? Certamente, Senhor, respondeu o discípulo, que modela o barro para lhe dar a forma adequada. E que faz o carpinteiro? Pergunta Jesus. E ele vai trabalhar a madeira, usará enxó, serrote, para transformar aquela peça bruta que ele recebeu. Assim também, responde Jesus, é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A primeira escola e o primeiro templo da alma, ali, dentro do nosso lar. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Significa o quê? Se hoje nós vemos uma sociedade em que as pessoas não conseguem ter paciência uma com as outras, não conseguem viver e conviver em harmonia, aonde iniciou-se esse processo? Dentro de casa, dentro do lar. É ali. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Como esperar que nós tenhamos uma sociedade segura sem que nós instituirmos em nosso lar a paz verdadeira? Não há. A paz do mundo começa sobre as telhas que nós nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes,
como aguardar a harmonia das nações. Olha só, a harmonia das nações. E aí eu pergunto, então aonde que se iniciou a guerra entre as nações? Dos conflitos que existiam nos lares daqueles que a provocaram. Está aqui o que Jesus está falando. Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Quem é o nosso próximo mais próximo? Aqueles com quem nós convivemos todos os dias na nossa casa. E é ali, nesse pequeno templo, que nós iniciamos as nossas lutas. E é ali que nos é dada a oportunidade de testar a nossa paciência, de testar a nossa fé, a nossa bondade, a nossa caridade através da indulgência, do perdão. É ali, dentro do lar. E o Evangelho, ele tem um papel importante, porque é um momento nosso de família, 10, 15, 20 minutos, que nós nos reunimos juntos e trocamos experiências, refletimos à luz da doutrina espírita, conhecimentos não materiais, conhecimentos para o Espírito, para nós. Nos auxilia a cada um de nós que ali se encontra, auxilia ao nosso lar também, através das energias fluídicas que nós ali recebemos no Evangelho. Então nós podemos instituir, se não já não temos no nosso lar, essa leitura semanal de uma vez por semana, que vai nos auxiliar. E hábitos individuais que nós podemos também instituir. A prece diária, antes de nós iniciarmos as nossas atividades do dia, e agradecer pelo lar que nós temos, pela família que nos foi dada e nos foi proporcionada, por mais difícil que ela seja, pelo trabalho que temos, seja qual for, pelo alimento que chega na nossa mesa, porque milhares de mãos auxiliaram para que esse alimento chegasse e nós não refletimos nisso. Então, são hábitos que nós vamos criando para o Espírito, para nós, espíritos imortais. Então, essa era a nossa reflexão da noite. Nós agradecemos a atenção, o carinho de cada um. Tenhamos uma ótima semana e que Deus nos abençoe.